Olá, graça e paz, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal Meu Alvo é o Céu. Bom, estamos juntos novamente, meditando à luz das Escrituras. Hoje estaremos encerrando o Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 31. Você é meu convidado, minha convidada, para juntos estarmos meditando logo após a nossa vinheta. Quero também agradecer a todos os que se inscreveram aqui no canal recentemente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que possamos ter esse tempo de reflexão e meditação nas Escrituras. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, para que toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, você possa estar recebendo as notificações. Roda a vinheta e entraremos na leitura de hoje. Diz assim a leitura de hoje, João capítulo 14. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, que lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, mas vocês podem me ver, porque eu vivo, mas também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos, eles obedecem, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras. Meu Pai o amará, nós viveremos e teremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhe tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo que lhe tenho dito. Deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou, não como a do mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenhas medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas voltarei. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso que lhe digo agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou. Lembre-se, levante-se e vamos daqui. Então nós vamos aqui às instruções de Jesus. Por que o mundo odeia tanto Jesus? Nos versículos 17, Jesus nos dá o motivo porque todos odeiam. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e não o conhece. No
Outro motivo está no versículo 20. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Nós vemos o motivo aqui, ao qual, mais uma vez, Jesus esclarece o porquê seremos odiados, e odiaram a Jesus, porque Jesus não tinha aliança, pacto, ou até mesmo qualquer coisa que prendesse ele a este mundo, porque ele já sabia de que ele pertencia a outro lugar, a outro reino, ao qual Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são três em um, e eles vieram para nos resgatar. Esse versículo aponta a um Jesus exclusivo e não inclusivo, como muitos anunciam hoje. Parece algo de separação, de segregação, mas porque hoje as igrejas, quando falam de Jesus, é como se Jesus aceitasse todas as coisas. Aceita os meus pecados, os meus erros, e tudo que está escrito no livro da vida, na Bíblia, fosse ignorado, fosse obsoleto, fosse algo ultrapassado. Mas quando nós olhamos aqui o Evangelho de João 14, Jesus fala, olha, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. E vou vos enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vos fará lembrar tudo aquilo que eu tenho vos anunciado. Ou seja, a Bíblia não está ultrapassada, a Bíblia não está atrasada, a Bíblia não pode, nem deve ser questionada quanto à sua veracidade sobre o reino de Deus. Já dizia o pastor sábio, a Bíblia é mais atual do que o jornal e a notícia de amanhã. Então, se Deus já sabia o que era bom, perfeito e agradável para que nós vivêssemos neste mundo e deixou relatado na Bíblia, nós, quando ignoramos esses princípios, ignoramos esses ensinamentos, estamos ignorando o próprio Deus. No versículo 15, Jesus dá a primeira condição: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E no versículo 21, Jesus reforça: quem tem os meus mandamentos, ele lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, nós vemos que Jesus, mais uma vez, reforça a importância de nós estarmos conectados com o livro da verdade. Não sermos omissos, não sermos rebeldes, não sermos desligados do que Jesus de fato quer que a gente faça. Só que daí, sabendo de muitas coisas, e sabendo que nós somos um pouco desleixados, um pouco relaxados quanto isso, nós pegamos e largamos e terceirizamos o serviço da nossa fé. Não fazemos devocionais, não oramos, não louvamos ao Senhor, não queremos comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é isso que as religiões pegam e abraçam e enganam a muitos. Pegam e se acham os donos da verdade. Veja este vídeo e retornaremos. Ser da igreja não é ser de Cristo. O mais correto a dizer é que ser de Cristo me leva a estar na igreja. Mas estar na igreja não me faz necessariamente estar em Cristo. Evangelho consiste numa transformação de dentro para fora. Então, se eu estou na igreja sem uma motivação correta do lado de dentro, o que eu faço do lado de fora é vaidade. Eu vou estar sendo ritualista e religioso. E é isso que acontece hoje em dia. As pessoas se dizem cristãs, vivendo literalmente o oposto da palavra, porque para elas o fato de ir para a igreja define o cristão, e não o relacionamento com Cristo. Resultado, vai para a igreja, mas nunca ora fora dela. Vai para a igreja, mas nunca lê a Bíblia fora dela. Vai para a igreja, mas fora dela age como se Deus não existisse.
Isso é fruto desse evangelho raso que as pessoas oferecem hoje em dia. Um evangelho que, pelo desespero de atrair pessoas, fazer elas acreditarem que servir a Deus é um favor que elas fazem para ele, sendo que Deus não precisa de favor. Antes eu preciso ser favorecido. Se você perceber, até na forma que apresentam Jesus, colocam ele numa posição de um necessitado, tá ligado? Você aceita Jesus como assim eu aceito? Eu pensei que o pecador era eu, que o necessitado era eu, que o miserável era eu, tá ligado? Sou eu que preciso ser aceito, porque se ele não me aceitar, ele ainda será justo, tá ligado? O pecador sou eu, ele é santo. Jesus nunca implorou o amor de ninguém, mano. Enviou os discípulos para pegar e falou assim, ó: se não aceitardes a vossa palavra e se não vos receberdes, ao sair daquela casa e daquela cidade, sacudiu o pó das vossas vestes, deixa para lá. Jesus não é mercadoria não, Jesus é oportunidade. Então, é por isso que nós temos que ficar atentos, porque nós não podemos ficar escravos de nós mesmos. Mais uma vez, Jesus se revela como Jesus exclusivo para todos aqueles que amam os seus mandamentos. No versículo 23, Jesus é direto ao responder a Judas: se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras. Muitos podem falar que conhecem o jogador Neymar, porque ele está na mídia, ele está nos holofotes, mas só quem convive com ele sabe dos seus defeitos, das suas qualidades, da sua personalidade, do que gosta de comer, do que gosta de fazer. Por mais que um jornalista pegue, faça uma entrevista perguntando sobre seus gostos pessoais e tudo mais, nunca será abrangente com ele. Então, talvez quando você chegar e te perguntar: você conhece o Neymar? Sim. Mas se talvez perguntar para o Neymar se ele te conhece e ele responder que não, não se assuste. Porque ele está no holofote, ele está na mídia. E você é simplesmente mais um na multidão. E assim talvez a gente tenha a sensação: ah não, eu já ouvi falar de Deus, o pastor, o bispo, o apóstolo, o padre já me apresentou Deus, e quando chegar diante de Deus talvez tenha a surpresa mas você fala que em meu nome expulsou demônios, em meu nome fez isso, fez aquilo, mas apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E como é que ficará o seu coração? Como é que ficará o seu semblante? Por isso que nós temos que estar atentos às Escrituras. No versículo 31, Jesus vai mais profundo na resposta. Preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço o que meu Pai tem ordenado. Agora Jesus deixou mais difícil. Não basta só guardar e praticar seus mandamentos, mas também é necessário buscar a vontade do Deus Pai. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a investir tempo, né? Porque muitos falam que é gastar tempo, mas a verdade é investir tempo. Você está disposto a investir tempo no reino dos céus, em refletir as Escrituras, em meditar, em ter um tempo de devocional diário para com Deus Pai? É isso que vai refletir para nós na eternidade. É por isso que o mundo não aceita Jesus, porque os valores deste mundo são diferentes dos valores do reino de Deus. Enquanto o mundo te leva ao egocentrismo, Jesus nos leva ao coletivismo, onde ele é o centro de todas as coisas. Quando nós vemos o início do Evangelho de João, Jesus repartindo pão, multiplicando pão, Jesus em nenhum momento foi egocêntrico, Jesus sempre foi alguém que repartiu, alguém que dividiu. E hoje nós vemos cada vez igrejas ricas, poderosas, influentes neste mundo, mas seus membros cada vez mais raquíticos na fé, mais doentes na fé, porque qualquer tribulação, qualquer assolação, eles se afastam de Deus, porque não conhecem a Deus. Eles conhecem a religião, a teologia religiosa que escraviza eles. Aí eles se rebelam, se revoltam e culpam a Deus. Na verdade, eles não têm que culpar a Deus.
Eles têm que culpar a sua falta de perseverança em Deus, para que Deus, o Espírito Santo, pudesse abrir seus olhos e mostrar o verdadeiro caminho. Como está escrito no slogan do canal, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Jesus, mesmo sendo Rei, Mestre e Senhor, nunca utilizou da sua posição para menosprezar e desprezar os pecadores. Jesus esteve com doentes, com os publicanos, com as pessoas que a sociedade rejeitava. Jesus nos ensinou o caminho de como fazer a vontade de Deus. Precisamos seguir o exemplo. Mais de Jesus e menos de mim. Parece que hoje nós falamos isso, loucura, com o avanço da tecnologia, com o avanço da medicina, parece que o homem está seguro de si, que Deus não se faz mais necessário, que Deus era só uma desculpa, uma só muleta, algo para massagear a nossa dor ou simplesmente para ofuscar, sendo que o mundo quer que a gente pense isso, mas Jesus e Deus, eles sempre foram e sempre serão o centro de todas as coisas. Nada escapa da sua vontade, nada escapa das suas mãos, nada escapa do seu controle. O homem chega a uma certa parte da história que recusa tanto a Deus que Deus ficou em silêncio. Se nós pegarmos o livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, e até Mateus, foram 600 anos de silêncio entre o Velho e o Novo Testamento. E hoje parece que a igreja quer censurar o Espírito Santo, quer amordaçar o Espírito Santo, que continua procurando homens, mulheres valentes, ao qual defendam e estão dispostos a proclamar a sua fé em Cristo Jesus. Não uma fé baseada em dinheiro, uma fé baseada em fama, mas uma fé alicerçada no Cristo da cruz, no Cristo Salvador, o Cristo que pode e voltará para nos julgar e nos condenar. Dessa forma, iremos alcançar o que está escrito no versículo 17. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Aquele que o mundo já rejeitou de antemão, o Espírito Santo, que nos fará lembrar tudo o que Jesus ensinou e nos ajudará e ficará mais próximo dele. Então lembre-se disso. Quando nós olhamos para os acontecimentos dos últimos dias, tudo revela a volta de Jesus. E se nós continuarmos questionando se é verdade, se é mentira, se é real ou não, nós corremos o sério risco de vivermos uma apostasia da fé, nos esfriarmos. Jesus voltará, buscará sua igreja e você ficará. Por isso, pense nisso, reflita sobre isso, e que a misericórdia do Deus vivo possa te alcançar, possa fazer esse Espírito da verdade, abrir os seus olhos, para que a luz da verdade, da cruz de Cristo, possa ser aberta para você. Que Deus possa te abençoar, e a gente se encontra aqui no próximo vídeo, neste canal, para a honra e glória do nome de Jesus. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.